Fala galera, aqui é o professor Moya. Eu vou fazer um vídeo aqui explicativo sobre o conteúdo que nós estamos trabalhando nessas últimas aulas, no caso aqui simetria e reflexão. Novamente vou fazer um resumo para que vocês possam realizar o bloco de atividades e também vou falar sobre o bloco de diagnóstico que eu coloquei para vocês e explicar um pouquinho para vocês, ok? Então aqui eu vou falar sobre as diferentes formas de simetria. Nós temos a simetria de reflexão, a simetria de translação e a simetria de rotação. A simetria de reflexão, nós temos aqui um exemplo desse vaso aqui, onde eu tenho uma reta passando bem ao meio da figura, onde está dividindo ele em duas partes com o mesmo tamanho, mesma forma. Então, isso é um exemplo de simetria de reflexão. A simetria de translação, nós temos esse retângulo que está dividido em duas cores, verde e azul. Vejo que na primeira imagem ele está mais claro, né? E na segunda imagem ele está mais viva as cores. Tudo isso para representar uma translação, como assim, um movimento. Vejo que a figura ela se movimentou no sentido da esquerda para a direita, mas elas permanecem com o mesmo tamanho, com a mesma forma. E vejam mais, foi feito isso numa linha reta, não foi uma curva ou outra situação. Então isso é um exemplo de simetria de translação. As figuras são simétricas, as duas figuras são simétricas e de forma de translação. A outra simetria de rotação, nós temos esse catavento aqui, está ilustrando que ele está girando, né? A figura vai mudando de forma, mas ela permanece em cima de um eixo. Como assim, professor? Imagina uma foto no celular, onde você tem você pode ficar mudando a posição dela. Você vai girando ela para a direita, depois fica de cabeça para baixo, para a esquerda e depois volta para a mesma posição. Então tudo isso é exemplo de uma simetria de rotação. Beleza? Aqui, ó. Simetria é a correspondência entre posição, forma, medida em relação a um eixo e outras características harmoniosas entre duas ou mais partes. Existe também a assimetria, quando não há correspondência entre as partes, sendo desproporcionais ou não harmoniosas. Ou seja, uma simetria é o inverso da assimetria e vice-versa. Tá ok? Agora, um resumo sobre os três tipos de simetria. A simetria de reflexão, reflexo de uma forma através de uma reta chamada eixo. Características: o ponto original e seu correspondente na reflexão têm a mesma distância em relação ao eixo. Ou seja, naquela figura lá do vaso, onde a reta divide a imagem em duas partes iguais, a extensão tanto da direita como da esquerda é a mesma em relação à reta, que no caso aqui vai ser o eixo. E mais para frente a gente vai ver que se chama eixo de simetria. Já na simetria de rotação, que é a do catavento, o exemplo do catavento no outro slide, o giro de uma forma ao redor de um ponto chamado centro de rotação. Características: a distância ao centro de rotação se mantém constante, assim como o ângulo de rotação. Então, como eu falei, no exemplo da foto no celular, na nossa galeria, que a gente tem a opção de ficar girando a foto. A foto permanece do mesmo tamanho, mesma forma, a única coisa que muda é a posição dela, né? Mas continua com o mesmo ponto, digamos assim, de simetria, o mesmo eixo de simetria que a gente chama. Simetria de translação, movimentação de uma forma em uma direção e uma magnitude especificadas. Características: a distância entre qualquer ponto original e seu correspondente é sempre a mesma. Foi o que a gente viu lá na figura no retângulo, que é de duas cores, ele está a princípio numa posição, depois ele se locomove para uma outra posição na horizontal, de forma horizontal, mas também pode ser de forma vertical e de forma de diagonal. Perdão, tinha esquecido a palavra.
Ele pode se movimentar nessas três maneiras, sempre numa reta. E a figura vai permanecer a mesma, então por isso que a gente tem simetria. Agora, a segunda questão do bloco de atividade de vocês, ela ficou um pouco sem entendimento, né? Eu vou tentar esclarecer melhor para vocês. Então nós temos ela aqui. Pedro Lucas adora observar simetrias em todas as coisas. Certo dia ele foi almoçar em um restaurante self-service, no restaurante Tocantins, em Cana dos Carajás, e decidiu que só comeria alimentos que considerasse simétricos, seja seu formato ou na forma como estavam expostos. Abaixo encontram-se imagens de alguns alimentos disponíveis no restaurante. Nós temos vários alimentos aqui. E a questão que eu queria saber é o seguinte: era para vocês circularem os alimentos escolhidos por Pedro Lucas e depois numerar e especificar o tipo de simetria observado em cada um dos alimentos. Aí, ou seja, vocês identificarem aqui alimentos que possuem simetria de reflexão, simetria de rotação, simetria de translação e outros tipos de simetria. A reflexão, nós poderíamos colocar como exemplo esse vegetal aqui, porque se a gente traçar uma reta passando ao meio, na vertical, de cima para baixo, nessa imagem, ela ficaria dividida em duas partes iguais, ou seja, existindo uma reflexão, uma simetria de reflexão. O mesmo acontece nessa laranja, né, que já foi cortado ao meio, ou seja, já é um exemplo de uma simetria de reflexão, porque ficaram dois lados iguais, mas aqui nessa própria figura, se a gente levar em consideração as retas que formam, imagine aquele ponto mais ao centro como o eixo de simetria, e as retas que formam os gomos aí da laranja, nós poderíamos determinar aí que ela possui 1, 2, 3, 4 eixos de simetria, pelo menos, né, nessa figura aí, ou seja, também gerando uma simetria de reflexão. Outro alimento lá da lista, esse hambúrguer, também, se traçarmos um eixo aí de simetria no meio da figura, também seria mais um exemplo da mesma. Translação. Separei aqui alguns. Nós temos o refrigerante, digamos assim. Também, se nós deslocássemos ela para uma outra posição, por exemplo, para frente ou para baixo, ela ficaria com o mesmo tamanho, a mesma forma, e seria um exemplo de translação, simetria de translação. Já a rotação, eu coloquei aqui o camarão, imaginando que, como o exemplo da foto que eu falei para vocês na galeria, ele girando, mas permanecendo com o mesmo eixo de rotação. A barra de chocolate também podemos girar como uma imagem de nossa galeria e ela permaneceria com o mesmo formato, mesma medida, então permaneceria como uma simetria de rotação. Também coloquei aqui, eu acho que a metade de um melão, talvez, uma fruta aí cortada ao meio, e da mesma maneira, se você levar em consideração essa imagem e fazer a rotação dela, seria mais um exemplo de simetria de rotação. E outras simetrias, eu coloquei aqui a cenoura, beleza? Agora é com vocês. Boa sorte e que Deus abençoe o estudo de vocês.